Acontecimentos paranormais, apesar de nos causar calafrios, geralmente não são capazes de nos trazer qualquer prejuízo mais grave. A sensação de estar sendo observado à noite no escuro, ouvir um barulho estranho ou um arrepio frio em dias quentes pode nos dar uma sensação ruim e de desconforto, mas nada além disso. Porém, em alguns casos, o paranormal pode ser real e atingir psicológica e fisicamente algumas pessoas. É o que veremos hoje. Você está no Teoria 78. Você gosta de casos sobrenaturais, relatos ufológicos e mistérios inexplicáveis? Inscreva-se em nosso canal e faça parte desta comunidade de pessoas que amam o desconhecido. Sua inscrição ajuda nosso crescimento, e eu sou muito grato por ela. Vamos ao caso de hoje. A cidade de Pune é considerada um dos centros educacionais mais importantes na Índia. Ela abriga mais de 100 instituições de ensino, incluindo diversas universidades de prestígio. Portanto, a cidade sempre atraiu interesse acadêmico, não apenas nacional, mas também internacional, com intelectuais de todo o mundo mudando-se para a cidade ao longo de sua história. Eram as primeiras décadas do século XX, quando Pune, ou Puna, como era conhecida na época, estava sob domínio britânico. Foi durante esse período que duas mulheres alemãs mudaram-se para a cidade para realizar seus trabalhos acadêmicos. Uma delas, Miss Kohn, ocupava um cargo oficial como professora de línguas europeias no prestigioso Deccan College de Pune. Sua irmã era uma tradutora talentosa, responsável por produzir traduções em inglês e alemão de vários textos acadêmicos bem conceituados, incluindo a história da literatura indiana. Ela era casada com outro estudioso, Dr. Kachker, um historiador e enciclopedista brahmana altamente respeitado. Dessa forma, podemos concluir que essas pessoas tinham como modo de vida a racionalidade, estando afastadas de crenças sobrenaturais. Porém, fatos inexplicáveis ocorreram sob o teto delas. Miss Kohn tomou para si a tarefa de registrar tudo o que aconteceu de julho de 1928 a julho de 1929. Seu diário, notável por sua precisão, documenta de maneira aterrorizante os acontecimentos que estavam longe de serem deste mundo. No centro desses fenômenos estava Damodar, o filho adotivo de 10 anos do Dr. Kachker, cunhado de Miss Kohn. Damodar era descrito como uma criança alegre e inteligente. No entanto, sua vida mudou quando seu irmão mais velho, Ram Krishna, um órfão de 15 anos, veio morar com a família. Ram Krishna havia estado trabalhando em uma casa de chá na cidade vizinha de Mumbai, quando o Dr. Kachker interveio. Ele estava malnutrido e vivendo em condições precárias. O médico providenciou para que ele fosse cuidado por um funcionário de Mumbai e sua esposa, onde ele trabalharia e frequentaria a escola. Contudo, a partir do segundo ano em que o garoto passou a viver nessa situação, coisas estranhas começaram a acontecer. Ram Krishna disse que no primeiro dia de aula do segundo ano, enquanto caminhava para a escola com sua mochila nas costas, teria sido transportado para outro local, sem sua mochila. A princípio, a família não deu muita atenção a essa história, mas à medida que ele começou a contar outros fatos estranhos, tornou-se difícil ignorá-las. Alguns eventos, inclusive, foram testemunhados por várias pessoas na casa, assim como em toda a cidade. Objetos desapareciam e reapareciam misteriosamente, e moedas caíam do nada em plena luz do dia. Isso fazia parte das ocorrências poltergeist, centradas na movimentação de objetos. Miss Kohn inicialmente acreditava que esses fenômenos poderiam ser ilusões resultantes do sonambulismo, mas logo percebeu que estava errada. Ela descreveu incidentes em que objetos se moviam de maneira inexplicável, como um espelho que parecia ter desprendido da parede por uma força invisível. Em uma ocasião, um pesado peso de papel de vidro desceu suavemente de uma mesa, sem qualquer explicação lógica. No entanto, o incidente mais aterrorizante ocorreu quando a família foi acordada por um estrondo alto e encontrou a cama de madeira onde Ram Krishna estava dormindo, movida pelo quarto a um ângulo de 45 graus. Ram Krishna havia sido jogado violentamente da cama, e o quarto estava em completo caos. Muitos objetos haviam sido deslocados, e o garoto estava aterrorizado. O garoto se recusou a voltar para a cama e dormiu no chão pelo resto da noite. Isso deixou claro que Ram Krishna não era responsável pelos eventos. Os fenômenos sobrenaturais estavam afetando a vida da família e eram testemunhados por várias pessoas na casa e na cidade. No final de 1927, à medida que as histórias das experiências do menino mais velho se espalhavam, as pessoas ofereciam a ele a oportunidade de dormir em suas casas. No entanto, eles ficavam aliviados em deixá-lo partir após algumas noites. À medida que os membros da família ficavam nervosos devido às situações estranhas que passavam a acontecer. Certamente, de acordo com os relatos escritos,
Muitos dos primeiros fenômenos se concentravam na movimentação de objetos, com acontecimentos poltergeist, que iam desde o desaparecimento de pertences pessoais e sua posterior e misteriosa reaparição, até moedas caindo durante o dia do nada, tornando-se ocorrências comuns na casa. Então, nos primeiros meses de 1928, a atividade mudou. Depois de ter seguido Ram Krishna pela casa, pela cidade e até mesmo a cidade vizinha de Mumbai, a atividade começou a seguir seu irmão mais novo, Damodar. Miss Con relatou que isso começou com os brinquedos do menino. Ela escreveu como, em um dia, a bola de seu sobrinho adotivo rolou pelo chão da varanda enquanto a família estava tomando café da manhã e bateu forte em seu tornozelo. Mais tarde, em abril, outro brinquedo de Damodar voou do armário com tamanha força que atravessou uma parede e foi parar em outro quarto. Estes fatos verdadeiramente aterrorizaram Damodar e sua mãe adotiva, irmã de Miss Con. No entanto, o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, a atividade aumentou, mirando Damodar. Ele foi impedido de dormir, comer e beber por vários dias, pois sempre que tentava se alimentar, sua comida era arrancada de sua mão e sua bebida de sua boca por forças invisíveis. Sempre que ele se movia pela casa, parecia ser perseguido por uma força cruel, com objetos sendo arremessados de todos os lados em sua direção, deixando Damodar e sua mãe adotiva absolutamente paralisados de medo. Na tentativa de protegê-lo, seus pais começaram a alimentá-lo à mão, com o Dr. Ketka segurando o menino, que estava afligido pelos fenômenos, em seu colo para protegê-lo dos objetos que continuavam a ser arremessados. No entanto, isso não fez com que os eventos parassem ou ao menos diminuíssem. E pior, parecia que havia um esforço determinado voltado contra a vida da criança. Com o tempo, a família começou a se questionar se alguma vez uma força invisível havia levado alguém à morte. Assim, relembrando a história de vida do menino, a família adotiva passou a temer que a razão pela qual Damodar havia se tornado órfão pudesse ter alguma ligação com atividades paranormais. Segundo o que Miss Con conseguiu descobrir, Ram Krishna havia sido atormentado por espíritos desde a infância, assim como sua mãe e Damodar. A mãe, quando ainda viva, também compartilhava alguns relatos, afirmando que ela havia ficado muito deprimida devido a aparições que dizia ter visto nas escadas de sua casa. Apenas ela via essas aparições, mas ela insistia que isso não era fruto de sua imaginação. Ela passou a se recusar a entrar na casa da família e ficava cada vez mais perturbada, até que tragicamente tirou sua própria vida ao derramar querosene em sua roupa e incendiá-lo. Infelizmente, a família também havia perdido outro filho, um menino mais velho que morreu aos 9 anos, e acreditava-se que Ram Krishna e seu irmão mais novo, Damodar, haviam herdado a mesma aflição sobrenatural sofrida por sua mãe. Esses temores pareciam ser confirmados quando, em 12 de agosto de 1928, a mãe adotiva de Damodar relatou ter visto não uma, mas 2 aparições semelhantes às experiências da mãe biológica de Damodar. Ela foi a única a testemunhar o evento, já que Miss Con e Damodar estavam dormindo. Enquanto eles dormiam, ela alegou que uma silhueta de 2 figuras brancas parecia sair da parede sobre a cama de sua irmã. As silhuetas eram indistintas, mas ainda suficientemente claras para serem identificadas como figuras. A irmã de Miss Con disse que as silhuetas se aproximaram da cama de sua irmã, como se estivessem arrumando a cama. Assustada, ela só pôde assistir, enquanto os espectros atravessavam o quarto. Não demorou muito para que Damodar também relatasse ver e ouvir aparições, descrevendo-as como rostos horríveis. Os tais rostos o seguiam até a escola, sorrindo para ele, sussurrando para ele, atormentando-o durante o dia inteiro, sem descanso. Quanto aos outros moradores da casa, eles continuavam a sofrer com a movimentação regular de objetos, especialmente o aparecimento e desaparecimento de moedas, vidros se quebrando sozinhos e derramamento de tinta. Conforme o diário de Miss Con descrevia os acontecimentos, eles se tornavam cada vez mais comuns e, embora problemáticos, eram vistos como algo cada vez mais normal. No entanto, quem ou o que quer que fosse responsável não estava contente em parar por aí. Conforme 1928 avançava, a atividade paranormal se tornou mais perigosa. Damodar relatou sentir empurrões fortes em suas costas e ombros, entrando em estado de depressão, passando dias inteiros sofrendo por meio destas mãos invisíveis. Preocupados com seu filho, o doutor e a senhora Katkar levaram-o para consultas médicas. Embora eles dissessem que a criança estava exausta fisicamente, não havia uma razão racional clara para isso, já que ele estava clinicamente saudável. Os médicos locais não conseguiam oferecer qualquer tipo de tratamento ou cura, pois o menino não aparentava ter problemas médicos. Nesse momento,
os Katkar buscaram outras formas de ajuda, incluindo clarividência e uma tentativa de exorcismo para a casa da família. No entanto, ao recitar mantras destinados a aliviar as manifestações, a atividade piorou. De acordo com o diário de Miss Con, os espíritos reagiam fortemente a qualquer tentativa mais séria de um exorcista tentar interferir na situação. Em 13 de agosto, um exorcista referido como Sr. V, por Miss Con, ficou em transe durante outra tentativa de exorcismo, e aparentemente possuído, perdeu a consciência por vários minutos, voltando a si apenas após ter água derramada sobre ele. Em dezembro daquele ano, os fenômenos tornaram-se ainda mais violentos, persistentes e fisicamente aterrorizantes. Quem ou o que quer que estivesse na casa continuava a atacar Damodar, roubando regularmente comida dos armários e lançando-a contra paredes e pessoas. A família, assustada com a situação, começou a deixar seus pertences com um vizinho para protegê-los contra a suposta entidade sobrenatural. Naquele inverno, novas tentativas de exorcismo foram feitas, envolvendo tanto feiticeiros locais quanto religiosos cristãos. Apesar de acalmarem a atividade por alguns dias, no caso dos últimos, eles acabaram não tendo um efeito permanente. Assim, a casa dos Katkar recebeu o novo ano com ainda mais atividade paranormal. Você já curtiu nossa página no Instagram? Lá temos vídeos de casos sobrenaturais, avistamentos de OVNIs e muito mais. Ajude nossa página do Insta a crescer também. De volta à história, sempre que o filho mais velho, Ram Krishna, visitava a família, a atividade piorava. Era evidente que o que quer que estivesse acontecendo estava focado nos irmãos, e não tinha a intenção de parar. Em abril de 1929, enquanto Miss Con estava viajando, sua irmã lhe escreveu contando que a mão de Damodar havia sido mordida e tinha ficado com manchas em sua pele. Dias depois, outras manchas como aquela também foram encontradas nos pescoços e pernas de seus pais adotivos. A situação se espalhou para incluir a irmã mais nova de Damodar, um bebê que havia sido acolhido pela família no ano anterior. Ela passou a sofrer com beliscões e arranhões. No entanto, o incidente mais terrível ocorreu em 28 de abril. Segundo Miss Con, durante o jantar, sua irmã pediu que Damodar amarrasse o babador da menina, o que ele fez. Durante a refeição, a irmãzinha de Damodar agarrou o próprio pescoço em agonia. Então, a irmã de Miss Con correu até o bebê e descobriu que o babador estava puxado apertadamente em torno de seu pescoço. Parecia que a atividade invisível havia tentado estrangular a menina. Naquele mês, todos os tipos de relatos assustadores vieram da casa dos Katkar, desde mais casos de arranhões até tapas fortes nas costas. A camisa e o colete de Damodar foram cortados e rasgados de forma audível enquanto ainda estavam em seu corpo. Até mesmo uma lâmina de barbear enferrujada foi arremessada pela sala. Depois da tentativa de estrangulamento da menina, em um estado de desespero, os pais mais uma vez permitiram um exorcismo na casa. Uma reunião de oração regular foi realizada, mas objetos foram atirados durante ela. Após o exorcismo, houve paz temporária em maio e junho, antes que a atividade recomeçasse em julho. Trabalhando com clarividência, espiritualistas locais e feiticeiros, a família conseguiu desenvolver várias teorias sobre por que Damodar estava sofrendo. Uma explicação potencial era que ele, Ram Krishna e muito possivelmente sua mãe antes deles, estavam sendo assombrados pelo espírito de seu irmão mais velho, que falecera aos 9 anos de idade. Outra ideia envolvia um colega de trabalho vingativo do pai biológico deles. De acordo com essa teoria, esse colega poderia ter contratado um feiticeiro para prejudicar o pai dos meninos e sua família, por meio de espíritos sob controle do feiticeiro. Quando o pai morreu, os meninos herdaram a maldição. Nesse caso, a única maneira de acabar com o mal seria a linhagem do pai ser extinta. Acontece que, apesar das teorias, não havia fim à vista para o mal que perseguia as crianças e a família. Miss Con não pôde fazer mais do que documentar tudo o que aconteceu. Por acaso, ela tomou conhecimento de estranhos fenômenos que cercavam uma jovem da Romênia chamada Eleonora Zugan. Miss Con ficou impressionada com as semelhanças entre esse caso e tudo o que havia experimentado e observado com seu sobrinho. Ela escreveu uma carta a Harry Price, um conceituado pesquisador psíquico britânico, que se interessou pelo caso e descreveu Miss Con como uma testemunha altamente confiável. Price esperava que a atividade diminuísse à medida que Damodar crescesse e atingisse a puberdade, assim como havia acontecido com a romena Eleonora Zugan. No entanto, o que aconteceu com a família Katkar depois disso é desconhecido. A história deles, e em particular as extensas anotações de Con, foram publicadas em várias revistas da época. Você conhecia essa história impressionante do poltergeist de Pune? O que você acha que aconteceu? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Você não irá gostar de perder os nossos próximos vídeos. Até lá!